perderem nada, porque isso tudo vai ser disponibilizado depois. Essa história de fazer uma lista de frases de pensadores, de livros, e essa pré-organização, um banco de dados disponível para caçar e fazer intertextualidade, eu não tenho, mas é uma boa ideia, dá para ser feito. Por exemplo, se alguém tiver aí alguma lista dessa e quiser contribuir, a gente pode fazer um acervo colaborativo aqui. É verdade. Porque me parece o recurso da intertextualidade é um recurso que ele tem muito a ver com o processo criativo do texto. E realmente muito aleatória a forma como se faz a conexão de uma obra, de um livro ou de um pensador. A filosofia não, os conceitos sociológicos e filosóficos, eles são basilares para discutir muita coisa. Por exemplo, o conceito de coesão social do Durkheim, o conceito de fato social, o conceito de cultura de massa da Escola de Frankfurt. Algumas expressões, ou de como que é do Horkheimer, de androcentrismo, ou de banalização da violência que é da Simone de Beauvoir, né? Os conceitos filosóficos, as expressões de sociologia e de filosofia, elas são mais básicas e costumam ser usadas com bastante frequência para vários temas. Isso valeria a pena fazer um vocabulário de filosofia e de sociologia. Agora, um acervo de filmes, livros, músicas, a gente pode ir montando devagarinho ao longo do ano, é bem legal. Ainda assim, vai depender do treino de uso. Eu insisto que é muito importante que vocês treinem a reflexão usando intertextualidade para que o cérebro aprenda a fazer essas conexões. Por exemplo, aqui está a Bárbara perguntando, se algum vestibular pedir para argumentar algum problema social do Brasil, eu me lembrar de um filme que conte esse problema, mas é um filme estrangeiro, teria sentido ou não. Sempre é só fazer uma frase que fala, dadas as devidas proporções, o Brasil enfrenta um problema semelhante. Ou embora se trate, por exemplo, você viu aquele coreano lá, o Parasita. No filme Parasita, e você resume o filme, fala o foco do filme que chamou a tua atenção e que dialoga com o tema da redação, e é necessário sempre, entre a intertextualidade e o tema que você está tratando, uma frase de conexão. Você não pode simplesmente jogar a intertextualidade, ela por si só não basta para discutir o tema. Você tem que fazer a transição do intertexto com o teu texto. Então, você vai ter que fazer uma frase do tipo, é claro que esse filme é rodado na Coreia e a Coreia tem as suas peculiaridades culturais, mas os dramas retratados no filme são também vistos no Brasil. E é possível fazer um paralelo dessas realidades, mostrando que no Brasil algo acontece semelhante. Então, você tem que fazer essa frase de conexão, e ela é a chave da intertextualidade perfeita. Tá? A Aninha tem uma o Kaique está perguntando se a intertextualidade ela deve ser usada, cadê, Kaique? Na introdução ou nos argumentos? Deve ser encaixada. Perceba que a intertextualidade não tem uma regra para ela ser usada apenas na introdução ou somente no argumento ou até na conclusão. Você pode usar intertexto, que seria outras áreas de conhecimento, até geografia, biologia, pesquisas, como a Mari estava falando, o que eu uso? Posso usar pesquisa e ao mesmo tempo intertexto? Tudo isso é outra área de conhecimento e você pode usar na introdução, você pode usar na argumentação. O que nós não aconselhamos é você construir o seu texto inteiro com intertextualidade, porque fica faltando aquela marca autoral, né, Adriano? Quer ver? Vamos buscar aqui para o tema que a gente está trabalhando, que é sobre jogos de azar. Eu fiz uma intertextualidade num exemplo de introdução que é bem esdrúxula. Não é algo comum. Eu estava pensando sobre jogo de azar, me veio a cena do Vidas Secas, em que o Fabiano foi comprar um monte de bugiganga lá para casa dele, viu que era muito caro, e depois ele acabou indo jogar baralho e tomar uma cachaça para
sei lá, de espairecer e perde todo o dinheiro, acaba preso. Vocês devem lembrar dessa cena porque ela é bem marcante. Eita, ela é bem marcante no livro Vidas Secas. Ó, deixa eu compartilhar para que todos vocês vejam. Ó, a princípio me veio a cena do Vidas Secas. Eu penso como que eu posso inserir isso para discutir a legalização de jogos de azar. Ó, ao narrar a saga pela sobrevivência em meio à seca de Fabiano e sua família em Vidas Secas, o escritor Graciliano Ramos, eu precisava primeiro dizer qual que é do livro. Embora seja um livro comum, conhecido, ensinado em praticamente todas as escolas, é necessário uma síntese mínima, pelo menos explicar por que ele foi escrito. Você não pode simplesmente colocar a história como se todo mundo conhecesse. Então, Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, é um livro conhecido. Ele narra a saga de sobrevivência do Fabiano e a sua família em meio à seca. E ele concebeu uma cena em que o protagonista, frustrado com as dificuldades financeiras que enfrenta, gasta o dinheiro com o qual deveria comprar mantimentos para sua casa, tentando a sorte num jogo de cartas. Além de perder, acaba se desentendendo com o policial, culminando na sua prisão. É um pequeno resuminho, perfeito. Eu resumi muito, o máximo que eu pude eu escrevi. Vocês não têm ideia, não foi fácil. Eu demorei uns 5 minutos para fazer só essa resenha. Várias, escrevia, deletava, porque o meu foco era: eu não preciso falar do Vidas Secas, eu não preciso falar de mais ninguém, eu quero só essa cena. E eu quero dessa cena o quê? Eu quero a explicação de que ele estava frustrado, por isso gastou o dinheiro. Porque a minha ideia é dizer que o jogo gera um risco social. Eu fiz essa introdução numa tentativa de dizer os riscos da legalização dos jogos de azar para a sociedade brasileira. E aí eu faço a ligação, essa passagem, a passagem do jogo do Fabiano, assim como tantas outras presentes na literatura mundial, ilustra didaticamente um dos efeitos mais nocivos dos jogos de azar, afetando em especial a população mais vulnerável, qual é devastar a vida de indivíduos e invariavelmente de seus familiares. Eu peguei a cena do Fabiano porque ele gastou todo o dinheiro que já não tinha, porque ele é um cara bem ferrado. Ele já não tinha dinheiro, foi comprar mantimento e gastou, não só mantimento, ele foi comprar tecido, foi comprar querosene e deixou de farinha e acabou gastando dinheiro com o jogo, perdeu tudo. Mesmo que ele não quisesse participar, né? Ele foi meio obrigado ali, foi meio empurrado pelo Soldado Amarelo. E aí ele acabou. Tudo bem que a discussão dele com o Soldado Amarelo, a prisão dele, envolve outros problemas, envolve dá para fazer. Mas você queria tirar apenas o jogo de cartas, né? Justamente não interessa explicar que o Soldado Amarelo foi folgado, que o Soldado Amarelo foi atrás dele e pisou no pé dele. Nada dos detalhes dessa cena é significativo para a discussão que a gente vai fazer. A única coisa que me importa é o fato do personagem ter recorrido ao jogo no momento de fragilidade emocional, que é justamente a situação que é pertinente para essa discussão. Uma série de pessoas em situação vulnerável financeiramente recorre a jogos em situações de frustração e desequilíbrio emocional e acaba comprometendo não só a sua vida, como dos familiares. Adriano, grifa aí para ele já a tese aí, olha, que é legal. Não só por esse motivo. Não só por esse motivo, ou seja, o motivo de estragar a vida de indivíduo e das suas famílias, mas também pelos riscos fiscais que envolvem esse tipo de mercado. Aqui eu estou lançando já a segunda causa, a segunda consequência danosa da legalização dos jogos de azar. Tem dois focos interessantes para discutir. Primeiro, no que diz respeito às pessoas e ao cotidiano de indivíduos, a legalização de jogos de azar coloca em risco as famílias e o bem-estar social, por ser uma prática que leva ao vício e, como consequência, muitas tragédias familiares ocorrem. E tem o risco fiscal. Normalmente, quem gerencia as casas de jogos costuma estar vinculado com crime organizado e é uma atividade muito usada para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas. Então, isso eu resumi nessa expressão, riscos fiscais. Eu não vou contar tudo aqui, porque eu já gastei muita linha falando do problema social. Então, eu coloco só o substantivo, riscos fiscais. Riscos, né? Fiscais é o adjetivo, mas coloco só essa expressão para poder prometer para o meu leitor que eu não vou falar só
de gente que se acaba com o jogo, mas também de um problema de ordem estrutural brasileiro, que envolve aqui está a opinião, ó. Deixa eu colocar uma anotação. Aqui aparece a opinião, ó. A flexibilização, droga. A flexibilização das leis, eu tremei, eu não vou conseguir fazer isso. A flexibilização das leis que regulam os jogos em nosso país trará efeitos trágicos, aqui está a opinião, a uma sociedade já repleta de problemas. Uma opinião está aqui. Legalizar vai trazer tragédia para a gente. Essa é a opinião. Você tem que terminar com a tese, senão o teu leitor não sabe o que você vai defender. Tá? Voltando aqui para a nossa conversa. Val, isso. Fala, Val. Na aula que você deu aí no curso Palavra, você trabalhou os dois lados, porque seria bom a legalização e porque seria nociva? Eu sempre ofereci, né, a argumentação para quem queria condenar e depois a argumentação para quem queria defender. Né? Porque não teria nenhum problema, mas, obviamente, né, as pessoas que são contrárias ao jogo, desde que elas não usem aqueles argumentos pautados em questões religiosas, né, do pecado, do vício, eu acho assim, elas vão ter mais facilidade, né? É porque os argumentos na defesa da legalização, eles são argumentos mais voltados para questões econômicas, né? Ele vai à arrecadação de impostos, mas aí também você tem o passado, que mostrou que estava muito relacionada com a prática de corrupção, lavagem de dinheiro, né? Promovia muita prostituição de menor nos ambientes, né, de jogatina. Mas, obviamente, né, o aluno que quer defender a legalização, ele não teria nenhum problema nesse sentido, a ter uma correção ideológica, né? E uma dica, né? Na aula, a gente falou dessa questão de trazer, por exemplo, trazer filósofo, né? Que poderia fazer a introdução já citando, né, o Friedrich Nietzsche, que ele diz que não existe sociedade sem vício, né? Ele começa com essa discussão. E aí depois ele vai construir, ele é uma questão simples assim, porque realmente não dá para ter uma sociedade só dotada de virtudes, né? E pode ser usado, por exemplo, a citação do Nietzsche pode ser usada tanto por quem quer defender a legalização quanto por quem quer condenar. Para quem quer defender, vai nessa linha, já que não existe sociedade sem vícios, a gente tem que regulamentar as práticas dos jogos, fiscalizar, né, para que as pessoas não façam essas escolhas estranhas. Mas, por outro lado, também a gente pode dizer que, mesmo não existindo a sociedade sem vícios, né, e o sujeito tendo autonomia, e várias pessoas sendo contra, o que as pessoas chamam de paternalismo estatal, né, que seria um Estado que se comporta feito um pai autoritário, que quer fazer escolha pelos cidadãos, não deixa os cidadãos fazerem escolhas sobre a própria vida privada, pode construir uma contra-argumentação mostrando que, no momento em que essa escolha foi concedida, os resultados foram nefastos. E ficou claro também que as pessoas mais afetadas, né, pela jogatina são de baixa renda, porque tem aquele sonho da riqueza fácil, né, o sonho, né, de você ganhar na loteria. Então, é um tema, assim, vai depender muito da postura pessoal. E a fala assim, eu vou ser a favor da legalização, porque eu acredito que economicamente no Brasil seria viável. Então, claro, não vai caber o corretor rebater, né? E, por outro lado, quem quer dizer que não se deve legalizar, obviamente vai encontrar mais argumentos viáveis, né? E que você tem também, não é só a bancada religiosa que é contra a legalização dos jogos. Você tem também muitos especialistas que já avaliaram o tema no Brasil, mostraram que no passado os jogos de azar eles trouxeram bem mais malefícios do que benefícios. Então, né, quando você tem a renda da família prejudicada, porque você tem um jogador, né, irracional lá, que faz apostas, né, que acabam comprometendo a renda dessa família,
de certa maneira, isso vai refletir negativamente no Estado, na coletividade, né? Porque se você tem empobrecimento, toda a sociedade, de certa maneira, né, paga o preço desse empobrecimento. A Mariana... A Mariane precisa falar, porque ela já levantou a mãozinha já faz tempo, e depois responder a pergunta da Rafaela Pietra. Mana Mariane. Oi, dá para ouvir? Dá perfeitamente, querida. Então, a minha pergunta surgiu lá acho que no segundo texto que o Adriano mostrou de introdução. Eu vi que a tese estava bastante reduzida, o que é ótimo no caso, porque dá bastante espaço para contextualização. Mas, por exemplo, se a gente está num texto modelo FUVEST, em que exige uma reflexão maior e a argumentação é mais específica, não vai ficar meio solto, porque tipo, eu tenho medo de ficar tangenciando o assunto quando eu não dou um gostinho dos meus argumentos no parágrafo introdutório. Não sei se faz sentido. Sim, faz sentido, mas aqui é bem Enem, né? Essa é uma redação que eu fiz para modelo VUNESP, essa VUNESP, introdução. Desculpa. Mas mesmo que seja para FUVEST, você iniciar com uma síntese de uma obra literária, no caso Vidas Secas, podia ser um filme também, podia ser um pensamento do Nietzsche, como sugeriu o Aval, com uma reflexão, já traz uma abordagem profunda, e você tem que tomar uma posição. A tese não precisa ser muito extensa. Você tem que, de alguma forma, na introdução, contextualizar o problema. Qual é o problema? No caso, eu fiz uma contextualização explicando o problema dos jogos de azar atingindo as famílias, os indivíduos, e quais as consequências de deterioração do ambiente familiar. Também convoquei a possibilidade de discutir, ou prometi para o leitor, que eu vou discutir questões fiscais. Não falei o que é, mas a Val, na explicação dela, já deixou bem claro que tem bastante coisa para ser dito. No desenvolvimento, eu vou ter um espaço grande para explicar quais são esses problemas de evasão de divisa, de crime organizado vinculado com a prática de jogos, para depois terminar com a minha tese mais desenvolvida no final. A introdução é uma micro-redação. Eu queria mostrar uma outra possibilidade, que é justamente usando o senso comum. Está vendo aqui? Vocês estão vendo ou não? Eu fiz uma introdução usando uma frase da sabedoria popular, azar no jogo, sorte no amor, que é uma frase popular, tá? É um ditado, né? Um amexima, sei lá, uma frase comum, mas nesse caso eu inverto. Você percebe que a sabedoria popular pode ser destrinchada, pode ser olhado, o senso comum pode ser usado como uma base de reflexão mais profunda. Inclusive, é importante que você deixe claro para o teu leitor que você sabe que é senso comum, justamente para você não cair na armadilha de transmitir uma informação como se fosse uma grande novidade. O senso comum consagrou uma máxima para confortar a frustração de quem perde uma partida de jogo. Azar no jogo, sorte no amor. Só esse começo, percebam que eu fiz a análise da frase de senso comum. Para que serve qual a utilidade de azar no jogo, sorte no amor? Para que eu vou usar essa expressão de senso comum? Porque ela serve em situações trágicas. Quando alguém se ferra muito no jogo, é capaz de usar essa frase para achar que ele vai ter uma compensação. Como se a vida tivesse essa balança compensatória. Tudo bem, eu perdi minha vida, estraguei tudo no jogo, mas eu vou ter uma sorte no amor. Essa máxima ela tem que ser desconstruída, e é o que vai ser feito em seguida. Embora sirva de consolo em circunstâncias de pequeno impacto, por exemplo, quando você está brincando num pôquer, ou sei lá, num buraco com seus amigos, na maioria dos casos reais, as consequências do azar do jogo costumam devastar não apenas a vida do jogador, mas também, invariavelmente, das pessoas que ele ama. Quer dizer, vai ter azar no jogo e no amor, que ele vai destruir as pessoas que estão ao redor dele. Além dos danos sociais, é sabida a relação intrínseca entre o mercado de jogos de azar e a prática ilícita de lavagem de dinheiro. Olha lá, os dois aspectos que eu vou desenvolver, ou que essa redação sugere de desenvolvimento na argumentação. Os aspectos sociais e os aspectos econômicos e financeiros. Em um país com níveis alarmantes de corrupção nos órgãos reguladores, sérios problemas de bem-estar social,
Flexibilizar as leis sobre jogos pode se revelar uma decisão trágica. Aqui está a opinião. Aí está a tese. Tá? Deu para ver? É uma frase de senso comum, só que o senso comum foi desconstruído. Pega uma frase tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A frase é imbecil, mas para que ela serve? Vai buscar a raiz, desconstrói, problematiza, que você encontra uma redação inteira para falar sobre isso. Bom exemplo, é um bom exemplo, viu? Excelente, Dico. E Mari, está aí? Eu desliguei a Mari, porque estava dando eco. Voltei, fala. Estava dando eco? Mari, isso. É uma das suas preocupações, eu penso, a sua contextualização. Você contextualiza de maneira longa, não é? Eu já li suas redações incríveis. Contextualiza de maneira longa e você acha que você demora um pouco para entrar no recorte temático, é isso? Nossa, eu fico com medo, porque em redações que às vezes você tem que retomar a tese, é muito difícil de você ficar, tipo, de você cobrir tudo e dar um gostinho da argumentação. Porque pode ficar meio jogado. E se ficar jogado, fica prolixo. Se ficar prolixo, eu posso perder ponto. Sim, mas eu já li seus textos, eu venho acompanhando os seus textos, né, desde do segundo ano. E eu vi o quê? Que realmente que você aprendeu esse estilo meio próprio, não foi receita, você não buscou receita. Que a Mari, Val, você não conhece, a Adriana já deu aula para a Mariane, né, Adriana, você lembra? Incrível, incrível. Ela é incrível. E ela, desde o primeiro aninho, você escreve muita poesia, muitos contos, poesia não, né? Muitas narrativas assim soltas. E eu cometi o pecado de enquadrar a Mari na estrutura da dissertação. No começo ela ficou muito revoltada. Só vai enriquecer, só vai enriquecer. Que isso? O que está fazendo comigo, né? Isso aí. Machuquei mesmo, eu dobrei a fogo. É muito horrível fazer isso com um aluno que escreve de maneira muito livre. É uma pena. Dissertação é uma prisão, Daniel tem toda a razão. É muito difícil me enquadrar no modelo, eu não tô com um pouco de dificuldade de encaixar muitas ideias. Mas eu penso que não só você, esse grupo todo é um grupo que já compreendeu qual é o seu papel diante de uma estrutura. Né? A Bianca também está falando, sofre com dissertação. Porque vocês têm muitas ideias excelentes e vocês têm que tentar. Aí que está a sacada, né? É o mínimo de recurso e o máximo de ideias, entende? Você tem um recurso ali de uma página estreita, fina, com linhas, né? E isso aí você vai precisar ter esse domínio da síntese. Eu não sei qual foi o aluno que me procurou, eu não sei se é do MED ou do Power, que me disse, Lucy, eu escrevo muito, muito mesmo, eu preciso diminuir. Então, para quem escreve muito, nós só vamos saber o que tirar do seu texto quando nós lermos o seu texto. Né? Bom, então, eu vou mutar a Mariane e vou liberar agora o Leonardo. O Leonardo está querendo fazer uma pergunta. Fala, Leonardo. Tá, Léo, pode fazer. Estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Então, falando mais sobre intertextualidade, queria perguntar assim, que nessas redações em que os temas são bem mais tipo, específicos, como por exemplo a das enchentes, sim. Eu poderia meio que, como é que eu posso dizer, dar uma generalizada. Por exemplo, na redação que eu estava fazendo aqui das enchentes, eu usei o filme Avatar, sabe? Aquele filme lá dos bichos azul esquisito, então. Que nesse filme todo tem uma metáfora sobre a exploração descontrolada de recursos naturais. Aí na hora eu já relacionei com a barragem, essas coisas assim. É aconselhável fazer isso? Melhora? É aconselhável. Olha, é aquilo que nós falamos sempre. Tudo pode na redação, desde que tudo esteja integrado e coerente à discussão, né, que o tema lhe solicitou, entendeu? Então, às vezes, tem gente que usa de tudo, né? É de Peppa Pig, que é o famoso uso lá inicial do Enem, que todo mundo... Como assim a pessoa cita Peppa Pig e tira nota 1000? Não é só isso, né? Não é só citar Avatar e tirar nota 1000, ou citar Peppa Pig e tirar nota 1000. Há todo um uso proveitoso disso aí que você fez, né? Nós temos que ler esse texto para ver
como é que esse uso ficou, se ele realmente está integrado à discussão, né? Se ele colaborou para que elucidasse a sua argumentação. Então, nesse sentido, tudo pode. Então, não há assim, não, usar tal coisa na redação é proibido. Acho que é proibido, obviamente, você ser subjetivo demais, você mudar o gênero da redação, né? Passar a escrever um artigo de opinião em vez de escrever a dissertação argumentativa, isso é proibido. Mas o que usar na sua dissertação argumentativa tem uma infinidade de possibilidades aí, né? Sim. Não, tá bom, obrigado, professora. Nada, querido. O Kaique está fazendo uma pergunta aqui. Se eu vou retomar o que eu disse na introdução, nos argumentos, não há um risco de haver redundância falando a mesma coisa. Por isso que na aula passada, Kaique, a gente comentou que é preciso você fazer tipo uma nuvem de palavras sinônimas relativas ao tema. Quando você começar, por exemplo, eu falei de riscos fiscais e falei de riscos sociais. Você percebe, eu procurei uma expressão que fosse capaz de, bem sinteticamente, expressar os dois campos de problemas que eu vou tratar. No campo dos indivíduos, o dia a dia de pessoas que jogam acabam estragando a sua vida e de seus familiares. Em termos administrativos, políticos, o fato de vivermos num país que tem as relações de corrupção bem evidentes e que é muito difícil você garantir que a legalização dos jogos não vai ampliar o poder do crime organizado. Então, eu não vou necessariamente repetir. É importante que você faça um vocabulário paralelo. Na verdade, a tua introdução ela vai ser muito mais sintética e você, no desenvolvimento, vai recuperar. Não é redundante. Quer dizer, você vai redundar se você usar a mesma palavra. Por isso que é importante um vocabulário de sinônimos, né, para te auxiliar. E aquilo que a gente fala, a redação ela pressupõe esse retorno. Então, é como você retorna, né? Porque se você escreve num parágrafo uma ideia, no primeiro argumento outra, no terceiro outra, e conclui com outra, querendo não repetir nada, aí é que você está errado, né? Por exemplo, então, jogos de azar, né? Como que eu não vou falar jogos de azar? É uma expressão muito difícil de encontrar sinônimo, né? Se na hora, que é o que a Rafaela está perguntando aqui, se eu não souber um sinônimo na hora, você fala pronome. Você usa pronomes, retomadas. Tinha uma coisa que a Val falava sempre a respeito de... eu ia falar uma coisa que eu ia falar, Val, fala a respeito disso, que eu acho muito interessante sobre... eu acabei agora, fui lendo ali e acabei me esquecendo, mas fala aí, você continua aí, Adriano, a respeito dos sinônimos, né? O que eu posso fazer? Não precisa sempre usar, tem gente que essa prática, né? Os sinônimos vão aparecer, como a gente falou, eles vão aparecer nos próprios textos de apoio. Se vocês olharem nos textos que a Val disponibilizou nessa apostila, vocês têm 2 ou 3 formas de se referirem à prática, ou, sei lá, aos jogos, à ludomania. Ali é uma fonte de coletar esse tipo de informação. Uma das tarefas que vocês têm que treinar é justamente a coletagem de dados dos textos de apoio. Ali é um manancial de informações para vocês não ficarem perdidos. O Daniel está fazendo uma pergunta, Adriano. Vocês poderiam dar uma exemplificada nessa relação de introdução-conclusão? No caso de concluir a ideia usando tese, qual seria a forma ideal? Depende para qual eu vou fazer uma demonstração aqui usando a outra introdução que eu não consegui mostrar ainda, que é usando dados. Olha só. Aqui tem uma introdução que está dizendo assim, usando dados e estatísticas, é uma introdução que vai defender por uma postura de defesa da legalização de jogos de azar. Segundo dados de estudo feito em 2015 pela FGV, pelo Ministério da Fazenda, olha a dificuldade de introduzir dados. Você tem que botar fonte, não tem jeito. Isso. E esses dados foram retirados dos textos que foram disponibilizados aí como apoio. Mas é preciso, da forma mais sintética possível, referenciar de onde eles saíram. Então, segundo dados do estudo feito em 2015 pela FGV, pelo Ministério da Fazenda, a regulamentação dos jogos de azar pode trazer quase 60 bilhões em tributos para os cofres públicos, movimentando mais de 170 bilhões de reais. Desprezar um mercado desse tamanho em tempos de crise financeira, quando as fontes de arrecadação tendem a escassear, e, no mínimo, falta de bom senso, tem opinião aqui já. Dá para reparar que eu estou apresentando o dado e já opino com esse tipo de construção.
Um governo que não realiza, como falar de enchente? As enchentes são recorrentes, acontecem ano a ano. Então, dizer que não se fez nada com sei lá, dizer que não houve uma ação de intervenção de enchentes para resolvê-la é ingenuidade, porque historicamente vem sendo feito ações, mas elas não são suficientes. Então, você tem que desse jeito você fica assim, a opinião aparece de uma forma indireta e vai aparecer de novo aqui. Então, desprezar o mercado desse tamanho em tempos de crise é falta de bom senso. No máximo, isso no mínimo, né? Falta de bom senso. No máximo, hipocrisia, uma vez que o Estado administra as loterias. Aqui eu já estou lançando a possibilidade de discutir mais para frente algo que está nos textos de apoio. A ideia de que o Estado administra a loteria e a abertura para jogos possibilitaria uma concorrência, tá? No máximo, hipocrisia, uma vez que o Estado administra loterias. Assim, abrir o mercado de lazer por jogos, ou uma tentativa de não falar, né, o mercado de lazer por jogos, é uma expressão aqui sinônima, significa não apenas democratizar a exploração desse ramo, essa é a parte da hipocrisia, como explorar uma importante fonte de recursos para investimentos em áreas fundamentais para o desenvolvimento do país. Aqui eu defendo, dizendo o porquê eu defendo. Essa é uma redação que vai fazer com que eu vou desenvolver, seria necessário desenvolver primeiro uma explicação desse processo de arrecadação tributária, como está a crise financeira, como poderia ser usado esses bilhões. Depois seria importante explicar como que o Estado já regula, como ele utiliza as loterias, explicar que já ocorre o mercado de jogos, ele é clandestino, ele acontece, e a sua legalização vai ser importante para que se arrecadem tributos dessa prática. E qual seria o final dessa redação? Recuperando o tema, assim, a legalização dos jogos, embora polêmica, embora possa desencadear discussões sobre as suas consequências no cotidiano da sociedade, ela vai ser fundamental para que se reestruture. Aí você defende, está aqui, ó. Para que vai ser bom? Para desenvolvimento do país. Isso é muito simplório. Na conclusão, eu posso fazer 3 linhas explicando o que eu posso usar, para que eu posso usar essa fonte de recursos. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma ideia de uso dos recursos de tributação para tratamento de pessoas ou subsídio, uma bolsa, um fundo de apoio a famílias desestruturadas por conta dos jogos. É lógico que isso pode ser discutido, a Val está até se contorcendo ali, porque ela achou um absurdo, né, Val? A Val está se contorcendo, está falando de jeito nenhum. Eu acho que esse tipo de proposta é ridícula, no fundo, porque realmente esse dinheiro, quando for tributado, não vai ser usado para nada disso. Mas na redação você não precisa necessariamente comprovar que o uso dos tributos arrecadados por jogos vai ser usado por um fim nobre ou para combatê-lo, como nunca aconteceu no Brasil. Eu realmente não acredito que isso fosse acontecer. Mas dentro de uma lógica bem estruturada, isso é totalmente defensável. Faltam 5 minutos para acabar a aula. Gente... nós vamos, já vai dar 18 horas também, né? Deu horário. Hoje foi um teste, eu estou adorando, eu acho que dá também para a gente ir atendendo aqui, ó, no chat, que gostoso, e outro vai falando, né? Essa aula foi uma... Infelizmente, a gente não conseguiu tratar o Unicamp. Sites de apostas, loteria e proibição dos jogos do azar é um argumento forte. A incoerência entre os sites de aposta, sim, loteria e a proibição. Defendendo a continuidade da proibição, porém, citar esses 2 fatores como necessidade de também serem analisados. Ótimo. Estamos diante de uma realidade que as pessoas no Brasil já têm acesso a jogos de azar. Eu jogo pôquer no meu celular e posso jogar dinheiro e posso perder tudo por ali. Então, nós já estamos diante de uma realidade que o território já não é mais não é mais delimitado pelo espaço físico. Se dentro do território físico nacional é proibido os jogos de azar, a internet possibilita a transgressão desse tipo de espaço físico. As pessoas jogam de qualquer jeito, então é um argumento bom. Só mais um minuto aqui rápido para responder a última aqui do Kaique. Num tema como a legalização dos cassinos e que o foco nas consequências é importante, como posso evitar que meus argumentos sejam apenas focados na exposição
argumentos focados na exposição e não na intervenção. Bem, basta que você não adiante qual é o órgão que deve resolver o problema, no caso, se for Enem. Economiza. Mas intervenção como é o Nesp, né? Você não vai ter nenhum problema você falar da intervenção no argumento. Você usar já, né? Justamente. Não tem problema. Isso aí não é um tema Enem, tá bom, Kaique? Então, se você quiser falar dos órgãos reguladores e apresentar a intervenção aí. Fala, essa não precisa intervir. Não precisa intervir. Você tem que defender se é positivo ou negativo, se você é a favor ou contra. É mais fácil do que isso, tá? Maria Eduarda, e sobre a carta aberta, podemos abrir mais uma aqui, mais meia hora, para falar da carta aberta. Mas cadê Val? Tô aqui. Vocês vão enviar o PDF do material no grupo? Já enviamos, Matias. Eu vou enviar para você, para Palmira. Não sei se a Palmira entrou. Os três arquivos da aula de hoje, essas 3 videoconferências que fizemos, estão gravados aqui na minha HD. Eu vou enviar para o pessoal do Objetivo e discutir com eles como que isso vai ser disposto para vocês. Tá? Isso. Não deu tempo da gente falar da carta e nem da Unicamp, e é bem importante, mas seria uma discussão bem mais longa do que 40 minutos, vai estender um pouco demais. Então, a gente vai preparar, eu, Luci e Val, nós vamos discutir... já enviou, rápido. Eu, Luci e Val, vamos discutir uma possibilidade de agendar um novo horário para a gente trabalhar só essa pauta da Unicamp. Tá bom, gente? Para a gente não estender hoje demais, senão fica muito longo para todo mundo. Val, o Adriano, podemos gravar áudios para disponibilizar sobre a carta, né? Falando um passo a passo, né? Pode ser também. Ótimo, ótimo, ótimo. As redações serão devolvidas, escaneadas por e-mail, né? Ou WhatsApp. Eu não tenho e-mail da maioria. Mas você pode enviar para mim, Val? Não, você pode enviar também. Você envia para mim que eu... deixa eu ver o que eu faço. Porque você Nós vai vamos fazer uma lista de todos os e-mails. A gente faz uma... Eu posso tirar foto. De alguns alunos eu tenho WhatsApp. Alguns já mandaram contato para mim. Então, estão todos registrados no meu celular, os contatos do pessoal do Power, do MED. Eu estou lá no grupo também. Eu não sei quem... eu pego lá pelos nomes. Não sei se parece. E, a gente vai ter outros encontros desse. A gente está com o canal de comunicação. A gente está numa época em que é possível a gente se conectar a qualquer momento. E, mais do que isso, eu, Luci e Val, somos três profissionais extremamente apaixonados pelo que fazemos. A gente está com vontade de ajudá-los. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar na mão. Muito pelo contrário. Jamais, gente. Nem pensar. Ajudá-los o quanto for. É de paixão, de muito afeto, né, Val? Pode mandar as dúvidas por WhatsApp. Obrigada, Daniel, querido. Se a gente não responda na hora, a gente vai responder no mesmo dia, tá? Isso. A Val fica muito ocupada elaborando material, muito mesmo. Ela tem que consultar muita coisa para escrever tudo, então eu fico mais disponível para vocês. Qualquer coisa que eu precise falar com ela, eu vou bater na porta. E o Adriano está sempre online também. A gente conversa praticamente todo dia para resolver as coisas e ficarmos bem alinhadinhos para poder oferecer para vocês. Nessa conversa aqui, olha, nós já entendemos bem qual são as dificuldades maiores. E, queridos, agora o nosso compromisso para mandar nesse final de semana é um áudio da carta aberta, né? Eu, Val e Adriano, nós vamos ver qual dos 3 pode fazer para enviar, para não fazer muita confusão. E amanhã eu estou, já hoje, talvez, gravando o Padre Antônio Vieira para a Unicamp.